Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma das profecias mais detalhadas e, com certeza, mais debatidas da Bíblia inteira. É basicamente um cronograma divino, revelado ao profeta Daniel mais de 2.500 anos atrás, mas que, para muitos, se estende até o nosso futuro. Então, vamos juntos desvendar a profecia das 70 semanas. E o mais curioso é que tudo isso não começa com uma visão cósmica, sabe? Começa com um momento muito humano. Daniel, já um homem idoso, vivendo no exílio, está simplesmente orando. Ele está ali confessando os pecados da sua nação e clamando a Deus pelo futuro do seu povo e da cidade sagrada, Jerusalém. É exatamente nesse momento de humildade que o céu se abre. Para a gente conseguir desvendar esse enigma, vamos fazer isso passo a passo, ok? Primeiro, a gente vai entender a oração que deu origem a tudo. Depois, vamos decifrar o código da profecia. Aí, viajamos pelas primeiras 69 semanas, investigamos a tal pausa misteriosa nesse cronograma e, por fim, damos uma olhada no que estaria previsto para a contagem final. Então vamos lá. Para entender de verdade a revelação que o Daniel recebe, a gente precisa primeiro sentir o que ele estava sentindo, entender o cenário daquela época. O pedido dele é a chave de tudo. O Daniel estava estudando as Escrituras, mais especificamente a profecia de Jeremias. Os 70 anos de exílio na Babilônia estavam quase no fim. A grande pergunta que não saía da cabeça dele era: e agora? O que vem depois para Israel? Será que Deus vai cumprir a promessa de restaurar o povo e a cidade? A oração dele era um pedido desesperado por clareza. E a resposta de Deus é impressionante na velocidade. O texto bíblico diz que o Daniel nem tinha acabado de orar. No momento em que ele começou a falar com Deus, a ordem foi dada lá no céu e o anjo Gabriel foi enviado voando rapidamente. Isso mostra a urgência e a importância da mensagem que estava chegando. E aqui vem a grande virada. O Daniel estava orando sobre 70 anos de exílio que estavam acabando, mas o Gabriel chega com uma profecia totalmente nova. Não sobre 70 anos, mas sobre 70 semanas que estavam reservadas para o povo dele. A escala de tempo mudou assim da água para o vinho. A resposta de Deus foi infinitamente maior que a pergunta de Daniel. Ok, para a gente seguir em frente, agora a gente precisa entender a linguagem dessa profecia. É como aprender as regras de um jogo antes de começar a partida. O ponto mais importante de todos, a chave para decifrar essa profecia é este aqui. A palavra hebraica original, Shabua, não quer dizer só semana de dias. Ela significa um grupo de 7. E pelo contexto todo, fica claro que estamos falando de um set de anos. Então é fundamental guardar isso. Cada semana na profecia de Daniel equivale a 7 anos. Essa é a chave de tudo. Bom, com essa chave em mãos, a matemática fica bem simples. 70 sets de anos, isso dá um total de 490 anos. Esse é o tempo que Deus determinou para realizar um plano completo de redenção e restauração para o povo de Daniel, Israel e para a cidade de Jerusalém. E qual o propósito desses 490 anos? O Gabriel detalha 6 objetivos grandiosos. Não é só sobre reconstruir uma cidade, é sobre resolver o problema do pecado de uma vez por todas, trazer uma justiça que dure para sempre, cumprir todas as profecias e, finalmente, purificar o lugar mais sagrado. É um plano de redenção em escala cósmica. Agora que a gente já tem as regras do jogo, vamos ver como a primeira parte desse cronograma se desenrola na história. O relógio profético está prestes a começar a contar. Toda linha do tempo precisa de um ponto de partida, né? A profecia diz que o relógio começa a contar desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Essa ordem é identificada como o decreto do rei Artaxerxes para Neemias, lá em 445 a.C. A partir daí, as primeiras 7 semanas, ou seja, 49 anos, são marcadas por aquela tarefa difícil de reconstruir a cidade e os muros em tempos bem turbulentos. E é aqui que a profecia atinge um nível de precisão que chega a ser assustador. As 69 semanas juntas somam 483 anos. Alguns estudiosos, usando o que eles chamam de ano profético de 360 dias, que era comum em calendários antigos, chegam a um total exato de 173.880 dias. O mais incrível é que cálculos famosos, como os de Sir Robert Anderson, sugerem que esse tempo conecta exatamente o decreto de Artaxerxes ao dia em que Jesus entrou em Jerusalém, sendo aclamado como Messias. E o que acontece no final desses 173.880 dias? A profecia é bem direta e até trágica. Diz que depois das 69 semanas, o Messias, o ungido, seria tirado ou cortado.
A interpretação mais comum é que isso aponta diretamente para a crucificação, onde ele morreria sem receber o seu reino naquele momento. E aqui tem um ponto que costuma confundir muita gente. O texto fala de dois príncipes diferentes. O primeiro é o Messias, o príncipe, aquele que aparece no fim das 69 semanas e é morto. O segundo é o príncipe que há de vir, e o texto diz que o povo desse príncipe é que ia destruir a cidade e o templo. É fundamental não confundir os dois para entender o que vem pela frente. Então, a profecia se cumpre até a morte do Messias, no finalzinho da 69ª semana. E aí, silêncio. Segundo essa interpretação, o relógio profético para. A gente entra num intervalo longo, indefinido, entre a 69 e a 70 semana. A grande pergunta é, por quê? Por que essa pausa? Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar bem essa pausa dramática. A contagem começa em 445 a.C., vai até a morte do Messias, por volta de 32 depois de Cristo, e então um intervalo. Um gap que já dura quase 2.000 anos. De acordo com essa visão, a 70ª semana ainda não aconteceu, ela está no futuro, e o relógio profético de Israel continua em pausa. E o que acontece durante essa pausa? A própria profecia dá uma pista. Ela diz que o povo daquele príncipe que há de vir destruiria a cidade. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, quando os exércitos romanos arrasaram Jerusalém. Esse intervalo todo é visto como o tempo em que o foco de Deus se volta para a formação da igreja, um período que não é detalhado nas profecias do Antigo Testamento sobre Israel. E isso nos leva à parte final, e com certeza a mais debatida da profecia, a 70ª e última semana. Se o relógio parou, o que faria ele voltar a funcionar? De acordo com o texto, o evento que dá o play de novo na contagem regressiva de 7 anos é um tratado de paz. Aquele príncipe que há de vir, que muitos identificam como uma futura figura de liderança mundial, o anticristo, vai firmar um pacto com Israel, garantindo segurança por 7 anos. Só que essa paz, pelo jeito, é uma farsa. Exatamente na metade desses 7 anos, esse líder quebra o acordo. Ele manda parar os sacrifícios e as ofertas, e aqui tem uma coisa implícita que é impressionante. Para ter sacrifício para ser interrompido, precisa ter um templo reconstruído em Jerusalém. Esse ato de traição é o grande ponto de virada da história. A segunda metade dessa semana é totalmente diferente. É um período de perseguição como nunca se viu, conhecido como a Grande Tribulação. Ele é marcado pela instalação do que a profecia chama de abominação desoladora no lugar santo, um ato de profanação máxima. E como tudo isso termina? No final da 70ª semana, o Messias, aquele que foi tirado no fim da 69, retorna. Ele volta para destruir esse assolador e seus exércitos, e com esse ato, aqueles 6 grandes objetivos que a gente viu no começo da profecia são finalmente cumpridos por completo. A transgressão acaba, a justiça eterna chega e o plano de 490 anos se fecha. E no fim, tudo se conecta. Uma oração sincera de um homem no exílio dá origem a um roteiro que parece atravessar milênios, prevendo com uma precisão incrível a vinda do Messias, a destruição de Jerusalém e até o cenário para o fim dos tempos. A profecia de Daniel não só nos faz olhar para o passado, mas nos deixa com uma pergunta inevitável sobre o futuro. Quais peças ainda precisam se encaixar para que este relógio profético volte a funcionar?